Graça e a paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Estamos mais uma noite aqui com o pastor Nelson, Mateus, Fabiano. A gente está fazendo o nosso bate-papo com o pastor. Nós vamos estar fazendo agora a cada 15 dias. Então, na próxima quinta nós não teremos, mas na outra nós voltaremos. Então, é uma quinta sim e uma quinta não. Então, recapitulando um pouco do nosso último bate-papo, nós falamos sobre a relação entre obras e salvação. Então, nós falamos que a salvação ela é graça e a obra não lhe traz a salvação, mas aquele que é salvo, ele anda nas obras, porque a semente da salvação foi colocada dentro dele, então ele não consegue não produzir obras, porque existe uma semente dentro dele. Tá certo? E eu queria convidar você a se juntar conosco agora, que nós vamos orar para iniciar. E eu convido você a estar orando com a gente, junto com o pastor Nelson. Amém? Amém. A graça e a paz, uma boa noite. Nós nos alegramos por estarmos juntos, né? Apesar de nós estarmos aqui só entre nós, mas estamos entre vocês, né? Com todos vocês. Como que é bom também essa tecnologia, de poder estar junto com todo mundo e sem ver, né? Ajuda, né? É uma ajuda muito boa. Então, um abração, nós sempre, nós falamos o quanto é bom, né? Poder ver. E às vezes nós saímos por aí, vemos alguns irmãos, é muito gostoso, muito bom. Amém? Vamos estar orando, entregar esse momento, esse tempo, nós vamos estar comentando um pouco da palavra e vamos estar orando para que Deus venha nos dirigir, orientar, cada um que vai estar ouvindo, que tenha entendimento, que tenha clareza do propósito que Deus tem nos chamado. Amém? Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus. Ó Deus, para engrandecer, para glorificar o Teu nome. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai, cada um que vai estar assistindo, que está ouvindo. Que o Senhor fala no coração de cada um. Ó Deus, os Teus preceitos, ó Deus, o Teu querer, a Tua vontade. Que possamos andar nesta terra para a glorificação do Teu nome, Pai. Nos ensina cada dia, nos instrui, ó Pai, porque nós somos dependentes de Ti e da Tua graça, ó Pai. Nós cremos no Teu amor, cremos que o Senhor veio, morreu na cruz por nós, deu a vida eterna a nós, ó Pai. Por isso nós te somos gratos, ó Pai, e abençoamos a cada casa, cada família, cada vida, Senhor, que vai estar ouvindo, toda a Tua igreja que participa, que ouve, aonde quer que esteja, ó Pai. Nos alegramos em ver, ó Pai, outras cidades, compartilhando, ouvindo, Senhor. Te louvamos, ó Pai. Muito obrigado pela comunhão, por esta aliança, Senhor, em Ti, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Então, nós temos uma pergunta aqui, pastor, de uma pessoa que está interagindo sempre conosco aí no YouTube. Então, se você tiver dúvidas ou quiser fazer alguma pergunta para o pastor, os comentários aí embaixo você pode estar adicionando a sua pergunta, seu questionamento, tá bom? Sobre aquilo que você tem dúvida. E no nosso último bate-papo foi feita a seguinte pergunta, pastor: como saber o que o Senhor quer de cada um de nós, né? Como saber o que Deus espera de nós, o que Deus destinou para nós contribuir com a obra dele? Amém? Amém. Ainda que parece simples, não é tão simples, verdade? Ainda parece tudo, não é simples, não, nada é simples, mas é agradável, é muito bom entender por que Deus me chamou e o que Ele quer que eu faça, né? Nada que eu venha fazer vai poder pagar alguma coisa do tudo que Ele já nos fez. Mas a primeira coisa que eu posso falar é que às vezes a pessoa, para que Deus me chamou? Por que eu fui chamado? Por que eu sou salvo? Nós somos salvos para refletir a glória e a imagem de Deus aqui nessa terra. Amém. A primeira coisa é refletir a imagem dele aqui na terra. Nós somos a imagem de Deus na terra. Jesus é a imagem do Deus invisível. Nós estando nele, nós vamos refletir esta imagem através da nossa unidade, do corpo, da vida.
E uma ordenança, a primeira ordenança que ele faz, isso é geral para todos, para quem que está começando, às vezes, o que eu vou fazer? Qual é o meu trabalho nessa obra, nesse chamamento? Primeira coisa que o Senhor nos fala, Mateus 28, né, 18, fala, é uma ordem, uma convocação geral, para todo mundo. Agora, pregar o evangelho a toda criatura, né? E indo ensinando a guardar tudo quanto eu vos tenho mandado. Então, ensinar as pessoas a guardar tudo que Jesus ensinou. Por isso a importância. Aí eu gosto daquele texto de Esdras 7:10. Eu amo aquilo, né? Meu primeiro filho chamava Esdras. Esdras 7:10 diz assim, Esdras dispôs o coração. A necessidade de colocar o coração. Não é simplesmente ir. Mas fazer de qualquer jeito. Fazer de qualquer maneira. Dispor no coração. Dispor o coração para buscar a lei, a vontade, o querer de Deus, para viver. Pode, né, quem está em casa, abre lá Esdras 7:10. Para viver o que ele buscou de Deus, para viver e ensinar o que vive. Eu lembro isso, que a primeira vez que perguntaram para mim, o que é fazer discípulo? E falei, eu acredito, eu não conhecia esse versículo, mas eu respondi assim. Fala, o que eu creio é o que eu tenho que aprender com o Senhor, o que Ele tem, e viver e ensinar o que eu vivo. Pronto. Aí todos podem fazer. Esta é a obra geral para todos. Agora existe ministério específico que Deus tem para cada um. É um chamado especial daqueles que estão desenvolvendo um trabalho. Deus vai separando esse para essa função, aquela. Mas isso é algo que Deus dá para cada um e cada um vai saber. Porque eu me lembro, quando eu comecei a fazer a obra, a trabalhar, eu nunca busquei alguma coisa. Mas tinha o pastor, falou, vai fazer aquilo, eu vou fazer, vai fazer aquilo, eu vou fazer, eu só vou fazer aquilo que me ordena, me determina fazer, eu vou fazer. E vou fazendo, e Deus foi acrescentando na nossa vida conhecimento, responsabilidade, e Deus vai colocando. Mas tenha um coração com Deus, e você não vai ter dúvida daquilo que Deus tem. Além de fazer discípulo, que é uma das prioridades que o Senhor nos chamou, também depois alguma função específica. E fazer discípulo, fazer discípulo não é simplesmente eu vou ter que sair do meu emprego, do meu trabalho, não é isso. Aonde você estiver trabalhando, ali você é a luz. A Bíblia fala, né? Jesus, vós sois a luz do mundo. E que os homens, as pessoas em volta, vejam a vossa luz, né? E as vossas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, tudo que nós fazemos vai glorificar ao Pai. Se tudo que fizermos não glorificar a Deus, essa obra não tem valor. Amém. Né? Amém. Até mesmo porque, pastor, isso daí que o senhor falou de cada um ter um chamado específico, quer dizer, tem um chamado geral e alguns específicos, não precisa deixar o emprego. Até mesmo porque lá no emprego, existem pessoas que precisam ouvir de Jesus, né? Aonde eu não consigo ir, aonde um pastor, alguém, até um missionário, alguém não consegue ir, a pessoa, ela está lá dentro, e o ministério dela é lá. E são os ramos, né, pastor? São os ramos que vai. Ramos da videira, e depois tudo é um corpo. E um coopera com o outro para o propósito de Deus. Isso que eu falo. Verdade. Tem até uma frase, eu acho que é do Charles Spurgeon, que ele fala, né? Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Porque para você ser cristão, você se torna automaticamente um missionário, né? Onde você vai, você compartilha sobre a palavra, você fala sobre Jesus. E se nós olharmos na Bíblia, onde Jesus passava, Jesus amava sentar na mesa, né? Jesus amava estar aqui como nós, né? Sentar na mesa, e até acusaram ele, chamaram ele de beberrão e comilão, de tanto que ele sentava na mesa com os pecadores. Mas Jesus se aceitava com ele, Jesus amava isso, e é importante. E é o alimento, você vê, mostrando lá, quando Jesus vai lá com aquela mulher lá no poço de Jacó, e os discípulos se admirou de conversar com uma mulher. Ela falou, como é que tu, sendo judeu, pode conversar com uma mulher samaritana, ainda mulher? E aí os discípulos tinham ido buscar alimento, né, comprar alguma coisa. Quando ele chega com o alimento, Jesus fala, eles dizem, mas ele já comeu? Ele falou, uma coisa eu tenho. Uma palavra, né, que ele já comeu o quê? Fazer a vontade do Pai é um alimento para nós. Quer dizer, você se
satisfaz quando fazemos a vontade do Pai. É uma... Você se alimenta. E vive isso, e começa a falar isso, e começa a viver isso, e as coisas começam, puxa vida, você vai subindo no conhecimento e na graça de Deus. Quer dizer então que se eu estou no meu trabalho, nos meus estudos, enfim, aonde eu estiver, quer dizer que a minha conduta vai refletir Cristo, pastor? Vai refletir a glória de Deus, a imagem de Cristo. E é para isso, e o mundo precisa conhecer através da nossa vida, a atitude, a maneira de falar, de ser, falar coisas que traz fé, convicção que Deus é real, independente de toda e qualquer circunstância. Como vivemos hoje, né? O que vivemos hoje, o mundo vive, nós não estamos preocupados com essas coisas, porque a Bíblia fala que nós já fomos, nós estamos assentados nas regiões celestiais, nós estamos acima de toda e qualquer circunstância daqui da terra. Então nós somos do Senhor. O senhor comentou sobre a nossa fala, então quer dizer que a nossa fé, ela muda a nossa linguagem? A fé tem o poder de mudar a nossa linguagem, pastor? Sim, a fé, a confiança em Deus vai mudar a maneira de nós falarmos, né? Ver lá quando Pedro foi interrogado por aquela mulher, você também é um deles. Não, a tua fala te denuncia. A tua fala denuncia quem você é. O que nós expressamos, murmuração, reclamação, ou fé, amor, gratidão, a nossa fala vai refletir o que nós somos. Amém. Amém. Então, de uma forma bem singela para te responder, em cima disso tudo que a gente comentou, é que o chamado de Deus para cada um específico é quando você já está envolvido na obra. Deus pode chamar, como chamou o pastor, já estava envolvido na obra e chamou para ser pastor. Mas o que Deus quer de nós, de uma forma geral, é que nós sejamos representantes dele onde nós estivermos. Porque nós somos filhos dele. E como filhos dele, onde nós passamos, nós representamos o nosso Pai. Amém? Em cima disso, pastor, esse assunto de obra, tem gerado muitas dúvidas, né? E aí tem uma outra pergunta, porque a gente sabe, e a gente tem falado constantemente a questão de ser salvo. Somos salvos pela graça, pela fé. E aí, pastor, diante disso, de nós sermos salvos pela graça e pela fé, Mateus... Não é esforço nosso? Não é esforço nosso. Surge uma pergunta. Qual a importância em ter obras se eu sou salvo pela graça? Né? Então, o que minhas obras produzem? Qual é a importância de ter uma obra se eu não sou salvo por ela? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé e não por obra. Mas ali em Efésios 2 diz que as boas obras foram criadas para que o salvo ande nela. O salvo que não tiver obra também não demonstra fé. O salvo que não tem obra, então não sei se ele é ou não, porque o salvo, ele pratica a obra, ele vive, né? No caso, ele vai fazer discípulo, ele queima dentro dele falar isso. Quando alguém é cheio, a gente vê, vamos citar o mundo. E eu sei que dentro da igreja, muitos gostam disso, e é vibrado, né? Cada um comenta, fala aquilo que o coração está cheio. Você vai numa rodinha lá, o jogo aqui hoje não está tendo, mas e comenta a semana inteira. Não, porque aquele não foi pênalti, aquele e comenta, porque ele está cheio daquilo. Se alguém está cheio de Deus, vai começar de Deus. Agora, respondendo ainda, por que a importância das obras? Por que a importância das obras? Simplesmente por quê? E o que eu ganho em fazer obra? Tem alguma recompensa? Se eu já sou salvo, vou para o céu, existe recompensa? Já estou salvo. Já estou salvo. Tem alguma coisa mais do que isso, do que eu sou salvo? Pronto, acabou. Já sou salvo. É exatamente isso. Essa é a pergunta. As pessoas vivem isso, né? Eu já sou salvo. Não, desde que eu sou bonzinho, contribuo, tá, mas a Bíblia fala, Apocalipse 19, versículo 7. É bom ler. 7. Enquanto o pastor está procurando aqui,
Vou só continuar falando o que o pastor falou. O pastor falou sobre as ações, né, sobre as atitudes. E é importante a gente entender que, de uma maneira bem simples falando, fé é acreditar. E nossas ações, elas são apenas o reflexo daquilo que acreditamos. Então, como o pastor falou, se eu sou salvo, é porque eu creio em Jesus. E se eu creio em Jesus, naturalmente, a minha crença em Jesus, no Evangelho, na graça, me levará a ter obras. Isso é um caminho, né, pastor? Sim. É um caminho natural. É igual eu vim para casa do pastor, peguei a Romildo, vim embora, passei ali em frente o bairro do Leitão e vim. É um caminho já pré-determinado por Deus para nós trilharmos. Para chegar até aqui. Para chegar até aqui. Para chegar até aqui tinha um caminho. Tinha um caminho. E para nós chegarmos até onde nós queremos, tem um caminho. Tem um caminho. E essas obras aqui, 19:7, Apocalipse, é muito importante isso. Diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Foi-lhe dado de vestir linho finíssimo. Quem que é a noiva? A igreja. Cada um que foi salvo em Cristo. É a noiva de Cristo. Cuja esposa já a si mesma já se ataviou. Ela própria. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Foi-lhe dado a vestir de linho finíssimo. Veja só. Resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Veja só, a vestimenta, quando a pessoa está fazendo a obra, isso é, de acordo com a vontade do Pai, ela está tecendo a sua roupa, ela é dada, está sendo feita lá, Deus está vendo, e depois ela é entregue essa vestimenta de linho finíssimo, que são os atos de justiça. Essa vestimenta não é Deus que nos deu de graça, é nós que fabricamos, nós estamos tecendo com as nossas obras. Cada obra boa que nós fazemos para o Senhor, nós estamos tecendo essa vestimenta para o dia do encontro com o Senhor Jesus, que é o dia da boda. O que é o dia da boda? O dia do encontro com o Senhor. É o dia da boda, da festa, é o dia da festa, do arrebatamento, da festa, não é isso? E que a igreja vai estar com Cristo, que é o noivo, e ali vai ter a boda do Cordeiro. Qual que é a boda? Boda é um casamento. A igreja se casa, um casamento. E ali o Senhor vai nos servir. E em um casamento, pastor, ninguém pode entrar de qualquer jeito. É numa festa, não é verdade? No centro. Ninguém vai de qualquer jeito para um casamento. Sempre vai bem arrumado. E são essas... Você vê, tem aquele outro lá que Jesus fala assim, uma parábola, mostrando aquela bodas, todos ali naquela festa. Eu não lembro o texto agora, não está, né? Mas vocês podem achar. É uma festa, e entrou ali na festa alguém que não estava vestido com aquela vestimenta. Puxa vida! E alguém falando, mas como é que ele entrou então? Ele não estava com vestimenta, quer dizer, ele não estava com as obras. Apocalipse fala, para que não apareça a vossa nudez. E ele conseguiu entrar. Só que ele entrou, quando entrou, o Senhor falou, como que você entrou aqui? Ele chegou a entrar porque ele tinha salvação. Mas ele tinha salvação, essa é uma ilustração, ele tem a salvação, por isso ele chegou lá, mas ele não pôde participar da boda, e o Senhor fala, fica para fora. Porque ele não tinha obras condizentes àquilo que o Senhor mandou, apesar de ser salvo, ele tinha que ficar do lado de fora. Agora ali, é depois que começa o governo, o reino de Cristo, e essas bodas vai durar
1000 anos. A festa dos judeus, a festa deles, eles faziam quanto? Semana inteira. Não era... Hoje um casamento você faz às vezes à noite, fica 4, 5 horas, às vezes vai até a madrugada, mas eles ficavam a semana toda. Inclusive aquele caso que Jesus transformou água em vinho, porque já estava no 6º dia lá, já tinha acabado, não é isso? Então, as bodas, ela é um tempo. Ali uma semana. Para nós agora é 1000 anos. Esse é o privilégio de quem tem obras condizentes à vontade de Deus. Todos. Amém? Amém. É muito importante as obras. Agora, Amém. que obra? Mas só um comentário antes do pastor, da gente entrar nessa próxima pergunta. Sabe, é importante, irmãos, a gente ir acompanhando, porque o pastor comentou de um assunto que a gente falou no primeiro dia. Reino e salvação. Então, às vezes você tá aí, mas, poxa vida, bodas do cordeiro, que negócio é esse? Né? Então, é importante, irmãos, é fato, logo voltaremos em nome de Jesus fisicamente, então é importante você estar fazendo o curso de maturidade, porque você terá esses assuntos destrinchados. Será ótimo para você, será ótimo para nós. Nós vamos ter aula com o pastor, vai ser espetacular. Mas é importante você entender isso. O que o pastor acabou de falar aqui agora é a questão do milênio, né? Então as nossas obras têm a ver com o milênio, com o reinar com Cristo. E aí tem algumas pessoas que já me falaram assim, pastor, eu vou tomar liberdade, não tem a ver com o assunto, mas eu vou falar, né? Já teve pessoas que falaram assim para mim, poxa vida, mas se eu já sou salvo, eu vou viver a eternidade com Deus, o reino são só 1000 anos. Irmãos, quem tem esse pensamento não conheceu Jesus. Porque, você imagina, nós estamos ansiosos para ver o nosso noivo. E eu vou ficar 1000 anos longe do meu noivo? De jeito nenhum. Então, quando a gente conhece o Senhor, eu quero reinar com Ele, eu quero comemorar a festa com Ele, eu quero sentar com Ele, eu quero ser servido por Ele, eu quero comer com Ele. Então isso é extremamente importante, amém? E dentro disso, pastor, não sei se os irmãos iriam comentar alguma coisa. Posso prosseguir? Sobre essas obras, também é importante a gente entender que não é o quanto eu faço, mas é o como eu faço. É importante mesmo. O pastor comentou no início aqui que é a intenção do coração. Então Deus, amados, Deus avalia o nosso coração, Deus ele vê o nosso coração. Por que estamos fazendo? Por que estamos fazendo? Porque amamos ao Senhor ou por causa de tirar um proveito para nós? Exatamente. Nos envaidecer, orgulho. Exatamente. Ser maior do que outros. Somos coisa. Verdade. Deus sonda todas essas coisas. Deus sonda o nosso coração. Se a gente parar para pensar sobre obra, a Bíblia fala sobre pessoas que ofertaram para Deus, né? Uma delas foi aquela mulher que não tinha dinheiro, não tinha nada, ofertou uma moeda. E outra pessoa foi... E Jesus disse que Deus se agradou mais daquela oferta do que de todas. Outros deram muito. Outra, Ananias e Safira, deu mais oferta do que todos. Eu imagino, não sei hoje, né, nos dias de hoje, mas foi muito dinheiro, porque eles venderam lá um terreno muito grande e deu muito dinheiro. Mas aquela não foi a vontade de Deus, então não é o tanto que você dá, o tanto que você faz, mas é aquilo que Ele te pede, né? E Jesus também diz a respeito de oferta. É importante, o que Ele te pede. A respeito de oferta, de oração, outras coisas, Ele fala, olha, não adianta você orar nas praças, não adianta você dar esmola e os outros ficarem sabendo, porque a recompensa deles, eles já tiveram. Então, aquelas pessoas que oravam nas praças, eles já tiveram a recompensa, que eram ser conhecidos pelos outros. Eram os outros simplesmente falar, olha lá o Mateus ofertou mais do que todos, olha lá o Caetano ora mais do que todo mundo. O Caetano faz questão, ele pega a live aí do YouTube e ora 1 hora, você ora muito bem. E se essa for a recompensa que você espera, que nós esperamos, Jesus diz, essa recompensa ele já recebeu. Ou seja, a recompensa do alto nós não teremos. A recompensa do reino nós não teremos. Porque já recebemos a recompensa da terra. É verdade. Amém. Amém, irmãos. O papo tá bom aqui. E em cima disso, pastor, eu lembro quando o senhor começou a dar para nós o curso sobre reino, não sei se você lembra, Fabiano. Nossa, um tempinho já, hein? Faz muito tempo. E uma pergunta que se levantou naquela época. E está até anotado aqui. Lá em Tiago 2,17, diz que a fé sem obras ela é morta.
Então, pastor, como que seria ou o que seria uma obra de fé viva, que revele de verdade? A fé sem a obra é morta. É morta. E qual é a obra que reflete a fé? Isso. Então, qual é Porque não a é obra? qualquer obra também. Aí não é qualquer obra. Então, se a fé sem obras é morta, então qual é a obra que eu vou fazer que vai refletir essa fé? Que eu creio no Senhor. Complicado? Complicado? Então, não é qualquer obra. Não. O primeiro ponto, na verdade, que eu creio, que eu vejo, o primeiro passo que eu vejo, assim, da fé, a obra que vai refletir a fé, primeira coisa é eu estar no Senhor. Eu tenho que estar nele, ele fazendo através de mim. Porque muita gente faz muitas obras. Tem muita gente fazendo obra nesse tempo, doando milhares de reais aí, milhões e 500 mil, e dando cesta. Então, muita gente está fazendo a obra. Muita gente fazendo obra boa. Obra aparentemente boa e necessária até. Necessária que se faça. Mas todas essas obras vão refletir a minha fé? Ou essa fé vai refletir a obra que eu tenho? Então, a importância, primeiro passo, eu tenho que estar no Senhor. Tudo que eu fizer não é eu fazendo, mas o Senhor fazendo através de mim. Amém. Tudo que eu fizer, seja para a glória de Deus, não é eu que estou fazendo. Se eu fazer alguma coisa que é eu que estou fazendo, é para mim. Essa obra, apesar de ser parecido com as outras, não é uma boa obra, porque não é a obra do Senhor, é a minha obra. Eu posso me esforçar com a força do meu braço e fazer muita coisa. A Bíblia fala, como Paulo fala, ainda que desse o corpo para ser queimado, sem o amor, não teria valor nenhum. É como um sino que tine e não tem valor. Então, tem que ser feita no amor para com Deus primeiro. Porque se eu amo a Deus, eu vou ajudar o próximo, eu vou fazer, eu vou evangelizar, eu vou refletir a glória de Deus. Nada para mim. Toda obra que é feita para refletir o meu nome, ainda que seja igual, não é uma boa obra. Amém. Não é a obra de Deus. A obra tem que glorificar o Pai. Jesus falava, eu faço o que o Pai me manda. Nada eu faço por mim mesmo, a não ser o que Ele manda. Então, nem Jesus recebeu, quando falaram assim, bom mestre, não, bom é o Pai. Ele nunca nem aceitou ele próprio ser chamado de bom mestre. Bom é o Pai. Nossa, que pessoa boa, não, glorifica a Deus. Bom é o Pai. É Ele que faz através de mim. Se eu não reconhecer isso, apesar de fazer muitas coisas, é para mim só. Não é bom. Não vai ter valor diante de Deus. Assim que eu vejo. Tudo tem que apontar para Ele. Amém. Meus irmãos, glória a Deus, né? Então a gente, como o pastor Nelson comentou aqui, uma fé, uma obra morta, na verdade, é uma obra que tem como fundamento a força humana, né? Resumidamente. As pessoas que buscam o próprio reconhecimento, que faz para ser reconhecido, ou até mesmo para ser aceito por Deus através da sua obra. E uma obra com vida e eficaz é aquela que é feita totalmente dependente de Deus, buscando revelar a glória de Deus para o mundo, buscando revelar a glória de Deus por onde passar. Amém? Nós estamos encerrando aqui mais um bate-papo com o pastor. Repito o que nós já falamos, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, procure o seu líder, mande para ele repassa para nós, a gente vai estar aqui reunidos para poder responder. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo, tá? Da igreja. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações, tá bom? Quero agradecer ao Fabiano, tá aí mais uma vez, muito obrigado. O Matheus. Amém. E o pastorzão, né? Eu agradecer a vocês e vocês que estão vindo e o que está fazendo ali, né? É verdade. Então, nós vemos assim, só mais para nós encerrarmos, as bem-aventuranças. Bem-aventurado, né, quanto aquilo de não receber vanglória, bem felizes os pobres de espírito. Às vezes as pessoas confundem, coitado, é pobre de espírito. Não, felizes os pobres de espírito, quer dizer, eu não tenho nada, é ele. Felizes os pobres de espírito, porque dos tais é o reino do céu. Amém? Aqueles que reconhecem essa autoridade sobre a vida dele. Por isso, feliz, pega lá Mateus capítulo 5, você vai ver.
Feliz os pobres de espírito. Aquele que reconhece que a autoridade, o poder é de Deus, não é ele, nunca é ele. E tem gente que fulano, sim, ele é rico de espírito, não, tá? Mas é alguma coisa na cabeça da gente, pobre e rico. É verdade. Amém? Verdade. Então, que Deus abençoe todos vocês que estão em casa. Vamos estar aqui daqui 15 dias, se Deus quiser. Amém? Recebe o nosso abraço e que Deus os abençoe muito. Te guarde e te livre de todo mal. Vocês são do Senhor. Cada um. A bênção do Senhor está sobre você e sua casa. Que Deus abençoe. Amém? Amém? E fiquem atentos, né? Temos amanhã bate-papo de casal. Sábado nós temos culto ao vivo dos jovens. Temos célula kids. Domingo temos o culto normal às 10 da manhã. Então, coloque na sua agenda o canal da igreja e acompanhe a gente. Deus te abençoe. Forte abraço. Deus abençoe. Amém.